Você sabia que o seu maior medo esconde a sua maior força? Pois é, muitas vezes a gente coloca medo em algumas situações aonde está ali o nosso tesouro, aonde está ali a nossa virada e a gente não percebe. Então, sabe aquele medo que você tem? Talvez seja o medo de fazer vídeos, seja o medo de ser observada, de ser referência, de ser amada. Talvez ali nesse medo tem o seu maior presente que você nem imagina o que pode acontecer na sua vida. E eu vou falar um relato pessoal. Durante muitos anos da minha vida, o meu maior medo era ser notada. Eu tinha muito medo de exposição, eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de me comunicar, eu tinha medo de ser uma referência e das pessoas me olharem e terem inveja. Eu tinha um interessante ponto de vista que se eu fosse uma referência, se as pessoas me enxergassem, eu tivesse acesso a mim, ou se eu fosse ali notada, se fosse algo que visível para as pessoas iriam ter inveja de mim e com isso alguma coisa ruim iria acontecer comigo. Durante muitos anos eu vivi através de uma capa de visibilidade para não levar a minha palavra, a minha verdade e para as pessoas não terem acesso a quem eu era de verdade. Então o que eu fiz? Durante muitos anos eu vivi invisível. Eu acabei acumulando moléculas de gordura para me trazer mais visibilidade, acabei não trazendo a minha verdade, tinha dificuldade de falar em público, de expor as minhas ideias, de gravar vídeos, de tirar fotos, então eu achava que eu não poderia me deixar visível e que eu tinha que viver ali numa capa de visibilidade totalmente longe de todas as questões. E isso foi passando, com o tempo foi indo, até que eu descobri que a minha comunicação era algo que poderia contribuir não só para a minha evolução, mas para a evolução das pessoas. E eu comecei a tirar essa capa de visibilidade. Mas isso foi um processo super difícil e super doloroso, porque eu sempre tinha um ponto de vista que as pessoas poderiam ter inveja de mim e poderiam fazer algo mal comigo em relação a essa visibilidade. Até que no ano passado eu escolhi mais para minha vida e eu coloquei um processo verbal de Access durante 90 dias, que era o que se requer para que as pessoas tivessem mais acesso a mim e para que eu seja mais vista e que toda capa de visibilidade que eu tinha comigo eu iria destruir e descriar e juntamente com o enunciado. E durante 90 dias eu fiquei fazendo esse exercício. Tá? E cada vez mais foi se tornando mais leve me mostrar para o mundo, mais leve me comunicar, mais leve falar com as pessoas e até que eu tive um vídeo viralizado com mais de 700 mil visualizações. E quando aconteceu isso, naquela hora bateu um pouquinho daquele receio que eu tinha de ser vista, de ser notada, com medo de inveja, medo de energia ruim. Ali veio a sombra ela veio com tudo e me trouxe ali uma paralisação. Com isso, todos aqueles bloqueios que eu tinha em relação a isso, a ser vista, a ser notada, eu tirei, destruí, descriei. E eu comecei a cada vez mais ser notada, a minha voz começou a cada vez mais ter forma. E com isso, comecei a mais ser reconhecida nas redes sociais, através do meu conteúdo, através da minha verdade. E hoje eu vim aqui trazer esse processo. Por quê? Porque era o meu maior medo. Medo de ser vista, medo de ser notada, porque eu tinha interessante ponto de vista que se as pessoas me enxergassem, elas poderiam me desejar mal e alguma coisa ruim acontecer na minha vida. Porém, isso daí é uma mentira e tudo que é uma mentira é feito para travar você, para te distrair e para você não trazer a sua verdade. Você escolhe de uma vez por todas largar a mão desse medo, dessa trava e acessar aí o seu maior presente? Pois é, eu passei por isso, eu já estive nesse lugar e eu posso te garantir, aonde você tem o seu maior medo é aonde está a maior habilidade que você tem, aonde está o seu tesouro, como seria você desbloquear, destruir, descriar todas essas travas para acessar aí quem realmente você é, o que faz realmente sentido para você. Com isso, eu desenvolvi um processo que vai acessar diretamente o seu medo para que a gente entenda e traga ali à tona a sua maior qualidade e o seu maior tesouro. Você escolhe acessar o medo, destruir ele, mandar ele embora de uma vez por todas para ser quem você realmente é e para acessar a sua grandiosidade. Entre em contato comigo, link na bio, ou então responda aqui nesse vídeo. Eu vou entrar em contato com você diretamente por mensagem.